Olá, eu sou a Bruna Benissal, esse é o Literal Wave, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o incidente citante, o que é, como fazer um incidente citante que prenda o seu leitor pelo resto da sua história. Então fica aqui com a gente, Bruce, solta a vinheta. O que é o incidente citante? Dentro da estrutura de 3 atos, ele é aquele evento da história que vem logo depois da sua apresentação. Essa história começa com o seu protagonista no mundinho comum dele. Então você tem que apresentar o seu personagem, você tem que apresentar o mundo dele, qual é a sua relação dele com as pessoas, quais são os objetivos dele, o que ele quer, de onde ele vem, onde ele quer chegar. E a gente mostra um pouquinho do mundo como um banal do dia a dia do seu personagem e a gente chega depois disso no incidente citante. O incidente citante é exatamente quando, após essa apresentação, e nessa apresentação a gente já começa a ver os primeiros conflitos, os primeiros desejos, os primeiros chamados à aventura, como a gente diria, na jornada do herói, e ele começa a ter dúvidas, a ver que a situação dele, esse mundo comum, tá meio que balançado, tá difícil ficar ali, e tem uma portinha aberta. Essa portinha aberta é a passagem do incidente citante. É aquela portinha que tá chamando o seu protagonista, vem pra cá. Ela pode ser algum personagem que vai chamar ele, convocar ele pra uma missão, pra uma aventura. Pode ser algum evento traumático que ele acabe vivenciando ou presenciando alguém vivenciar. Pode ser qualquer coisa. Estou usando aqui a portinha como metáfora para dizer a principal característica dele é: uma vez que seu personagem tá lá no mundinho comum dele, começa a ver que tá difícil permanecer ali. Coisas estão acontecendo que estão dificultando a permanência dele naquele lugar. Por mais que ele queira, ele quer teimar e ficar ali, mas tá difícil. Ele vê aquela portinha, é a única saída. Quando ele atravessa essa portinha, no incidente citante, já era. Acabou. Ele passa por essa porta e a porta se fecha. Não dá mais pra voltar pro mundo comum. É uma escolha que ele faz, Muito incentivado por fatores externos, mas é uma escolha que ele faz e da qual ele não pode voltar atrás. Ou seja, é o primeiro momento na sua história que algo acontece com o seu personagem, com o seu protagonista, que muda definitivamente os rumos que ele vai tomar, que ele pode tomar na história. Existe só antes e depois do incidente citante. Para que esse incidente citante seja algo potente, que convença a gente que ele teve que fazer essa escolha e foi difícil para ele, a gente precisa trabalhar bem, em primeiro lugar, a nossa apresentação. A gente tem que primeiro convencer o nosso leitor de que aquele personagem, de que ele tá no mundo comum dele, mas ele já tem um conflito interno, de que ele já tem uma crença que não é correta sobre o mundo, que aquilo tá gerando conflito e que ele quer alguma coisa para resolver isso. Então, você tem que criar esse background primeiro. A apresentação nada mais é do que um background que você cria para dar poder, para dar vigor ao seu incidente citante. Porque se o seu incidente citante não contar com a ajuda desse background, ele não vai ser convincente para o seu leitor. Ele não vai sentir o peso daquilo para o seu protagonista, e o seu leitor precisa sentir o peso daquilo para o protagonista. Todas as vezes que a gente faz decisões na nossa vida, que a gente faz, bom, tomei essa decisão, já era, não tem como voltar atrás. Não tem peso pra gente, não tem um significado pra gente, que a gente fica com medo, que a gente fica com receio. A gente dá os primeiros passos, sim, mas caramba, será que eu tomei a decisão certa e agora eu não posso voltar? Então, o seu leitor tem que sentir isso porque o seu protagonista está sentindo isso. Então, cria isso pro seu leitor. Eu vou dar aqui alguns exemplinhos de incidente citante e contar um pouquinho sobre essas características dele. Bom, em Game of Thrones, por exemplo, a gente tem como primeiro incidente citante a chegada do Robert Baratheon, quando ele vai falar com Ned Stark e pedir para ele ser a mão do rei. O Ned Stark escuta de um cara que era amigo dele, com o qual ele já tinha lutado ao lado em batalhas e tudo, mas ele escuta esse pedido dele e ele fala que honra, que bom que você veio aqui. Eu tava até pensando nessa possibilidade. Não é isso que acontece, né? Pelo contrário, ele argumenta contra, ele fica receoso, ele fala com a esposa dele, ele não quer ir, porque ele sabe que se ele for, coisas podem acontecer, coisas negativas, coisas que vão mudar a vida dele pra sempre. Ele tava lá no reino dele, muito bem, feliz,
não muito bem feliz. Até porque ele já tinha seus conflitos, óbvio. Por mais que o personagem tenha conflitos e desejos nesse primeiro momento, é uma zona de conforto pra ele. E a passagem do incidente excitante é exatamente a saída da zona de conforto. Eu sei que zona de conforto é um tema que ficou bastante banalizado, você pode não gostar, mas você pode entender como eu tô querendo aplicar ele aqui. Zona de conforto é, por pior que a vida do seu personagem esteja, é aquele ruim que ele tá acostumado, com o qual ele consegue lidar e administrar. Um incidente excitante é empurrão pra fora. Cai fora, sai daqui. Você não pertence nesse lugar, a vida é mais do que isso e você tem que ir pra lá. É mais ou menos isso que acontece com o Ned Stark, que acaba aceitando o pedido do Robert. Bom, um outro exemplo de incidente excitante que talvez seja menos popular, mas acho que é bastante didático, é um pouquinho pesado também, mas não sei. Se for pesado demais, você tira. No livro Menina Feita de Estrelas, a gente começa apresentando a personagem. A gente sabe que ela é uma personagem feminista. Ela sabe que a melhor amiga dela é namorada do irmão dela. E a gente sabe que ela e o irmão, a protagonista e o irmão, têm um relacionamento muito, muito afetivo, muito próximo, muito carinhoso. E o que acontece? Ela descobre, depois dessa apresentação, logo depois dessa apresentação, ela descobre que está existindo uma denúncia de estupro do irmão dela com essa amiga dela, que era namorada do irmão dela. Ou seja, você criou todo um background, personagem que era super próxima, carinhosa com o irmão, que era uma personagem feminista, e de repente o irmão dela recebe uma denúncia de estupro. Você entende o peso que, sabe, se a gente não tivesse esse background, por mais pesado que seja o tema estupro, para essa personagem ia ser um significado genérico de uma coisa pesada, uma coisa hedionda que aconteceu com alguém, que acontece, infelizmente, muitas vezes. Mas não foi. Foi significativo para essa personagem, por causa do background dela. E é isso que faz a história dar essa primeira impressão, esse primeiro impacto forte na personagem e, consequentemente, no seu leitor, tá? A ideia tem que ser sempre essa, o impacto tem que ser forte sobre o seu personagem para ser forte sobre o seu leitor. Bom, gente, se vocês estão gostando desse vídeo, por favor, deem um like. A gente tá começando aqui, então isso ajuda bastante. Se inscrevam no canal, por favor, por favor. Toque o sininho e compartilhe esse vídeo com seu amigo escritor que pode se beneficiar desse conhecimento. E vamos continuar. Então, o incidente excitante, ele tira esse personagem da zona do conforto, cutuca de uma forma muito forte os conflitos dele e coloca ele num habitat que não é seu habitat natural, é um habitat desconhecido. E a partir daí os conflitos vão se intensificando, ele vai ter que descobrir o que é esse outro mundo, aceitar que ele fez essa passagem que não tem mais volta, porque é difícil, né? A gente sabe, quando a gente faz um movimento assim, a gente sabe. Então, o passo seguinte a um incidente excitante é sempre essa descoberta de um novo mundo, que é assustadora, que é conflitante por si só. Ali, mais conflitos começam a se apresentar. O seu personagem, ele começa a ter que se acostumar a esse mundo, em primeiro lugar. Por quê? Eu vou atravessar a portinha do incidente excitante, se eu posso continuar na minha zona de conforto. Você tem que dar um bom motivo. Pra ver qual é, não é motivo. E a gente sabe isso pelas nossas vivências. A gente não sai da nossa zona de conforto pra ver qual é. A gente sai da nossa zona de conforto porque ela se torna insustentável pra gente. E é mais ou menos a mesma coisa com o seu personagem. A zona de conforto, ela se tornou insustentável, mas tem uma coisa maior ali. Um desejo muito forte, porque precisa mudar, aquilo precisa passar a ser diferente. Não pode ser pra ver qual é, porque ver qual é pouco. A gente precisa de muito para dar esse passo, esse movimento, para que ele seja convincente. Vale pontuar aqui que, como diz o Randy Ingermanson, essa história ela tem 3 desastres. E o primeiro desastre seria basicamente o incidente excitante, ou seja, é o primeiro ponto de tensão forte da sua história. E a gente sabe que, para aprender leitores, a gente tem que ter tensão na nossa história, porque isso prende, lógico, também tem que ter pontos que aliviem, mas você precisa ter atenção, porque é o que causa aquela hipnose de imersão mesmo na história. Então, você não pode demorar muito, entende? Você tem que ter um background bonitinho, construidinho, para que o incidente excitante seja construído de uma maneira adequada? Sim. Mas não exagera, não extrapola, tá? É só uma apresentação. O seu incidente excitante dizem que deve acontecer por volta de 12 a 15% da história. Ou seja, quando você chegar, digamos, se sua história tem
200 páginas, ela deveria acontecer por volta da página 20 e pouquinho. E ainda tem autores que dizem que se você puder antecipar aí para uns 6 a 9% dessa história, melhor ainda. Porque hoje em dia a gente sabe que isso é uma questão da nossa geração, por toda a exposição a redes sociais, ao excesso de informação, muito conteúdo, muita coisa vindo de todos os lados. Nós temos dificuldades de concentração, de atenção, e nós temos pressa. Então, enrolar nunca é legal. Então, esse número de 12 a 15%, às vezes já pode até diminuir um pouquinho, realmente. Não tenha pressa, crie o seu background direitinho, mas saiba que, para aprender a atenção do leitor, você não pode demorar a colocar esse incidente citante. Bom, gente, isso era o que eu tinha para trazer para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer só uma breve recapitulaçãozinha aqui, então, o que é um incidente citante. Incidente citante é o primeiro momento de grande tensão da sua história, que vem logo depois da apresentação do background dos personagens, do mundo dele. Um incidente citante, para ser convincente, ele tem que ser verdadeiro, legítimo para o seu personagem, tá? Para a história dele, para o que você quer apresentar para ele. Não pode ser uma coisa que seria dolorosa para qualquer um, que seria difícil para qualquer um. Tem que ser uma coisa que seja significativa para o seu personagem. Terceiro lugar, o incidente citante é um empurrão para fora da zona de conforto. O que quer dizer que o seu personagem tem que ter bons motivos para decidir deixar a zona de conforto dele, porque ele, a priori, sempre preferiria a zona de conforto. Um outro ponto importante aqui é que, por mais que ele se veja na necessidade de sair da zona de conforto, exatamente pela zona de conforto ser muito tentadora para ele, a gente tem que entender que ele está fazendo uma escolha muito difícil e dolorosa de se fazer. Mas é uma escolha, tá? Não pode ser forçada. Você, como escritor, não pode chegar e dar esse empurrão pra fora. Ele tem que se empurrar pra fora. Saindo da zona de conforto, ele vê um mundo novo. E aí é um universo mais caótico pra ele, porque ele não conhece aquela realidade. É uma realidade inédita pro seu personagem. É isso que o incidente citante causa. Coloca ele numa região inédita. Então, o que vem depois disso, a gente vai fazer outro vídeo, claro, falando sobre a questão do midpoint, porque o incidente citante ele exatamente termina o primeiro ato da sua história na estrutura de 3 atos. Então, vem o segundo ato, e a gente vai falar mais sobre o segundo ato nos próximos vídeos. É isso, gente, eu vou deixar aqui uma coisa para vocês comentarem, que pode servir até como um exercício para vocês, que é: peguem histórias que vocês gostem, seja de livro, seja de filme, seja de série, não importa. Todas elas têm incidentes citantes, trabalham com isso. Então, peguem essas histórias que vocês gostem e procurem ali, pensem ali um incidente citante. E tentem entender, tentem trazer todos esses conceitos que eu disse aqui pra vocês. Tentem entender por que aquele incidente citante foi significativo para aquele personagem, qual o conflito que fez ele sair da zona de conforto. Tenta entender, ter essa visão mais técnica sobre esse assunto. E deixa aqui nos comentários quais foram, o que você achou, enfim, pra gente poder compartilhar e também se ajudar, né, a entender melhor esses temas. E também, se vocês quiserem, deixe aqui sugestões para os próximos vídeos de temas que vocês gostariam de ler, coisas que vocês gostariam de aprender ou de ter uma outra visão sobre escrita, sobre literatura em geral, tá bom? Estamos abertos a sugestões. E isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima.